Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 18, todo o capítulo, portanto. Palavra do Senhor, inerrante, infalível, suficiente, santa. Josué, capítulo 1, assim está escrito. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra, que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém. Irmãos, estamos agora dando início ao estudo do livro de Josué. Nós que temos estudado toda manhã o livro de Gênesis, o Pentateuco, portanto, mas hoje nós começamos essa nova etapa estudando livros históricos. Josué é o primeiro deles. E o livro de Josué é um livro que nos exorta a entrarmos numa guerra. O livro de Josué ele foi escrito nesse contexto de uma guerra. O povo de Israel, o povo da aliança, o nosso povo, portanto, a gente não pode esquecer isso. É o povo da aliança, o nosso povo. Eles acabaram, nós estamos lendo também o livro de Êxodo, durante a liturgia,
o povo de Israel sai, o povo da aliança sai do Egito, sai de uma dura escravidão que durou quantos anos? 400 anos, imaginem o que é isso, 400 anos de servidão, dura servidão. E o povo de Israel está saindo, o povo da aliança está saindo do Egito, está no deserto, estava com Moisés, ficaram com Moisés, sendo pastoreados por ele durante 40 anos, e Moisés morre. E quem entra para pastorear o povo, para liderar o povo, é Josué, que era amigo, que era um próximo, alguém muito próximo de Moisés. E esse homem, que é um guerreiro, Josué, nós vamos ver que Moisés muda o nome dele, tá? Ele tem um nome no início da caminhada, Moisés troca o nome dele, e ele passa a levar o povo adiante e enfrentar uma guerra terrível contra inimigos terríveis. As nações ao redor de Israel eram nações idólatras, eram nações que não tinham misericórdia, que não tinham o caráter do povo de Israel, não tinham o Deus de Israel, portanto, eram nações idólatras e nações terríveis. E o contexto aqui do capítulo 1 de Josué é um contexto de contrição, é um contexto de luto. Observem bem, capítulo 1 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então, o povo de Israel, o povo da aliança, está em luto. Vamos trazer isso para a nossa vida aqui. Quando morre um irmão, quando morre uma pessoa, um cristão muito próximo nosso, a gente sabe que um dia nós reencontraremos aquele irmão no reino dos céus, que nós estaremos para sempre com aquele irmão, mas no momento em que esse cristão morre, que essa pessoa morre, não é um contexto de alegria, pelo menos em parte. Não é assim. O irmão morreu, foi para a glória, mas está tudo bem, estamos felizes, todo mundo rindo. É assim? Não. Tem sofrimento, tem tristeza. Tem a esperança, a viva esperança que nós temos em Cristo, de reencontrar o irmão, e os irmãos que partem no Senhor, nós o reencontraremos, essa é a alegria, essa é a viva esperança, mas naquele momento de separação é de tristeza. Está aqui a situação de tristeza. Sucedeu depois da morte de Moisés, esse é o contexto, luto. E observem bem, irmãos, eles passaram 40 anos sendo pastoreados por Moisés. E, num dado momento, não tem mais Moisés. Eles nem conseguem enterrar o corpo de Moisés. Eles não veem. Nós vamos ver isso numa outra ocasião. Eles não enterram. Eles não sepultam. E eles vão enfrentar nações terríveis. Então, o contexto é de luto, o contexto é de tristeza, o contexto é de medo, certamente medo. E no verso segundo diz assim: Moisés, meu servo, é morto. O Senhor Deus dizendo para Josué: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o Senhor, ele se manifesta, ele fala com Josué, mas Josué não é uma pessoa nova, não é um novato na fé, não é alguém que começou agora a sua caminhada. Peço aos irmãos que abram no livro de Números 13. Livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. O capítulo 13 todo é Moisés chamando homens para ajudá-lo nessa batalha que eles vão enfrentar mais adiante. No verso 8, Números 13, verso 8, diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Ele chamou esse homem, Oséias, filho de Num. Agora, observem o verso 16, aqui mesmo, Números 13, 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Ele trocou o nome. Oséias significa salvação, Josué significa o Senhor salva. Então,
Josué, ele já está nessa caminhada, já está nessa luta, ele já está engajado junto com o povo de Israel para enfrentar esses inimigos. Então, quando Moisés chama alguns homens para espiar a terra, para serem olheiros da terra, observarem, ele já está envolvido aqui, tá? Nessa guerra. Então, quando o Senhor Deus fala aqui no versículo 2 de Josué, voltando agora para Josué, ele não é um novato na fé, ele já está engajado, ele já está na luta. Ele já está envolvido. No verso 3, Josué 1:3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Observem bem. Ele está triste, ele está de luto, ele vai enfrentar nações terríveis, mais poderosas do que Israel, mas Josué, ele não é largado. O Senhor Deus está no meio do povo, está com Josué. Ele vai liderando, ele vai à frente. Então isso é um bálsamo para Josué. Imaginem, está de luto, está com medo, certamente, mas o Senhor diz no verso 5, não te deixarei, nem te desampararei, serei contigo, eu estarei lá. Eu enfrentarei aquelas nações contigo. Você não está só. Isso serve para nós, irmãos. Isso é um contexto de guerra. A pergunta é, nós estamos num contexto de guerra hoje? Nós, o povo da aliança, hoje nós estamos em contexto de guerra? Não a semelhança desta guerra, porque é uma guerra física, uma guerra de espada, uma guerra de escudo, de capacete, de couraça, como diz o apóstolo Paulo, nós leremos mais adiante, mas nós, povo da aliança, nós estamos numa guerra espiritual, uma guerra contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E as forças espirituais do mal, elas nos atacam, não para fazer coceira em nós, não para nos divertir, mas para nos destruir. Esse é o objetivo. Destruição de famílias, destruição de líderes de famílias, destruição de filhos. Nós estamos numa guerra. A pergunta é, o que nós fazemos nessa guerra, o que nós temos feito para enfrentar essa guerra? Porque o Senhor Deus não abandona o povo da aliança, mas o problema não é o Senhor Deus, porque Ele é fiel a si mesmo. Se Ele diz que não vai abandonar, Ele não abandona, o problema está em nós. Nós temos nos apropriado das armas que o Senhor nos deu para lutar essa guerra? Essa é a pergunta que nós devemos responder para nós mesmos. Continuando. Verso 6, Josué 1:6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometeu dar a seus pais. O Senhor Deus, Ele não prometeu agora, Ele prometeu antes. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, não chegamos lá nesse capítulo, que nós vamos ver agora, mas nós chegaremos pela graça do Senhor. Peço aos irmãos que abram no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15. É uma promessa antiga. O povo está saindo da terra do Egito, depois de 400 anos. Mas, em Gênesis 15, a promessa já foi feita. Observem aqui, no verso 7, Gênesis 15, 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Está falando para quem? Para Abraão. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Abraão não tinha nada. Verso 9, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ele fez um sacrifício aqui. Muito sangue. Ele partiu os animais pelo meio. Tem muito sangue aí. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, está aí,
sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. A promessa foi feita muito tempo antes. Então, o livro de Josué nos ensina, além de entrarmos nessa guerra, além de estarmos envolvidos nessa guerra, que não é a guerra física, mas a guerra espiritual, ele nos ensina que o nosso Deus é fiel. Fiel à sua palavra. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com o Senhor Deus, fiéis a Ele. Como? Fiéis à palavra, primeiramente, acima de tudo, fiéis à palavra do Senhor. Observem, voltando para Josué, capítulo 1, verso 7. Olha o que o Senhor Deus, o nosso Deus, diz para Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Vamos ler o versículo 8 juntos, irmãos? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperar o teu caminho, ele não está falando de riqueza material. Eles estão numa guerra. Eles vão enfrentar nações poderosas, perigosas, guerreiras há muito tempo. E o povo da aliança está saindo do Egito. Tem guerreiros no meio do povo de Israel, mas os guerreiros que eles vão enfrentar já são veteranos em guerra. Mas observem bem, é interessante o livro de Josué, o que ele nos ensina, o que o Senhor Deus nos ensina através desse livro. Eles vão para uma guerra, mas ele não diz assim, Moisés, faz uma estratégia de guerra muito bem feita. Ele não diz isso. Treina bem os teus guerreiros. Ele não diz isso. Olha, amola bem a tua espada, prepara bem os teus escudos, prepara os teus guerreiros. Não é isso que ele diz. Ele diz, se apega à minha palavra. Verso 8, não cesses de falar deste livro da lei. Aí você pergunta assim, não, mas não cesse de falar? Será que ele está falando que o Senhor Deus está mandando eu pregar? Não. É porque no mundo antigo, nós, os homens, as pessoas, faziam leitura em voz alta. Vocês lembram? Quando Filipe, nosso irmão, o diácono Filipe, o evangelista, vai até o eunuco, o etíope, quando ele chega perto, o que ele se depara? Ele se depara com um homem lendo o livro de Isaías. Mas como é que ele sabia que ele estava lendo o livro de Isaías? Porque ele estava falando em voz alta, porque essa era a prática dos homens antigamente. Eles liam em voz alta, então ele abre o rolo, que era um rolo, não era um livro, era um rolo, e está lendo na carruagem dele. Filipe chega perto e ouve. Por isso que ele sabe que o etíope está lendo o livro de Isaías. Então, no verso 8 aqui de Josué, ele diz, não cesses de falar deste livro da lei. Então, não cesse de falar é ler, é estudar. É o que nós estamos fazendo aqui. Lendo em voz alta é a leitura. Não cesse de falar, você está falando, você está lendo. Então, o que o Senhor Deus está nos exortando é ler, estudar a Escritura. Interessante. Ele não manda, olha, não manda Josué, faz uma estratégia aí, uma estratégia muito boa, treina os teus homens e vai para a guerra. Não. A prioridade é a palavra. A prioridade é a palavra. E isso, será que tem, essa exortação, esse ensino, tem algum paralelo na Escritura? Sim, certamente. O nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina algo semelhante. Vamos abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6. Um texto conhecido, muito conhecido por nós. Mateus, capítulo 6, verso 25, diante do Sermão do Monte, aqui é o discurso do rei Jesus.
Verso 25 ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, o contexto é de exortação. O povo aqui, o contexto é que o povo da aliança está debaixo de outro jugo, o jugo romano. O Império Romano está dominando aqui na Palestina. Eles estão sofrendo, eles estão também sendo perseguidos, e eles estão preocupados com muitas coisas, como nós, preocupados com veste, preocupados com alimento, preocupados com muitas coisas. Mas olha o que o Senhor Jesus nos ensina, no verso 31, aqui mesmo de Mateus 6, verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os pagãos, os gentios, gente que não é da aliança, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que ele fala no versículo 33? Vamos ler juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que maravilha! Vocês estão preocupados com tudo isso? É necessário trabalhar, é necessário muitas coisas nesse mundo material, mas antes de tudo, a prioridade é leitura da palavra, é oração, é apego ao Senhor Jesus Cristo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vocês necessitam serão acrescentadas. Parece com um texto lá de Josué. E vai para uma guerra, mas o Senhor Deus não está exortando, olha, te prepara para a guerra. Não. Não cesses de falar desse livro da lei. Esse livro da lei é a Escritura, irmãos, é a Bíblia, nós devemos apegar à Bíblia. Esse livro, ele deve ser o livro que nós devemos conhecer, de ponta a ponta. De ponta a ponta. Porque este livro é a nossa vida, é a sabedoria que o Senhor Deus nos dá. Nós devemos conhecer, devemos nos aprofundar. Observem bem, muitos dentre nós, eu falo de um modo geral, cristãos, não conhecem a Escritura. Por que o livro de Gênesis foi escrito? Em que contexto? Para quem foi escrito? Por que foi escrito? Não sabe. O livro de Apocalipse, a gente também fica falhando ali com medo do livro de Apocalipse, achando que meu Deus, é o Apocalipse, o mundo vai acabar. Não, irmãos, aquilo é uma exortação para nós, é uma mensagem de esperança para nós. Leiam. O livro começa, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem. É assim que começa o livro de Apocalipse, é bênção para nós, é nossa esperança, o Senhor está conosco. Aqueles que se apegam a Ele jamais perecerão. Nós seremos salvos em Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, as dificuldades vêm, os aperreios vêm, a falta de dinheiro vem, a perseguição vem de alguma forma, não física muitas vezes aqui no Brasil, mas perseguição ideológica. Mas o Senhor está conosco. Nós devemos nos apegar à Escritura. Nós estamos numa guerra, não podemos esquecer isso. Nós estamos numa guerra. Voltando para Josué, capítulo 1, verso 9. E o Senhor Deus continua a exortação para Josué, que está enlutado, que está triste, que está com medo, diz no verso 9, não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Mas antes de tudo, ele tem que fazer o quê? Amolar a espada? Fazer uma estratégia de guerra perfeita? Não. Se apegar à Escritura. Vamos abrir novamente no livro, Novo Testamento, agora, 1 Timóteo. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. Depois do apóstolo Paulo dizer muitas coisas para esse presbítero, esse pastor, Timóteo, que está em Éfeso,
dizer muitas coisas que ele deveria fazer na igreja, que estava começando ali, muitas dificuldades. No verso 6, 1 Timóteo 4, 6, ele diz assim: expondo estas coisas, tudo que ele tinha ensinado antes, nessa mesma carta, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Vamos ler juntos essa parte? Exercita-te pessoalmente na piedade. O que é piedade? Pensem bem, irmãos, raciocinem bem. Tudo que nós lemos, tudo que foi escrito é para o nosso ensino, Então não foi escrito aleatoriamente. Foi escrito para nós meditarmos, usar a cabeça, usarmos a cuca e aprendermos o máximo desse livro, para aplicarmos na nossa vida e batalharmos. O que é piedade? Nós precisamos entender. Piedade é aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você necessita serão acrescentadas. Isso é piedade. É submissão à palavra do Senhor. É buscá-lo primeiro. A prioridade é Ele. Isso é piedade. Se você faz isso, meu irmão, se você faz isso, minha irmã, você é um homem, você é uma mulher piedosa. Mas aqueles que dentre nós estão vacilando, não é bem assim, e esquece de ler, e não tem muita vontade, o que tem que fazer? Arrependa-se. Pare de fazer isso. Abandone essa sua prática, essa preguiça espiritual. Abandone. Observa bem a tua vida. Se você falha em algumas coisas, em que outros irmãos estão tão firmes, e você olha para você, estou falhando aqui, o que está acontecendo? Observa se não é essa prioridade que você tem que dar ao reino de Deus, se essa prioridade não é a tua prioridade. Essa falha na família, essa falha nos filhos, essa falha na sua vida diante dos colegas de trabalho, diante do mundo, falhas, pecados que você alimenta. Não, irmãos, isso não convém a nós. Nós somos o povo do Senhor. Nós seremos cobrados, mas muito, muito cobrados. Então, abandone essa prática e se apegue a esse livro. Coma esse livro, assim como fizeram Ezequiel, assim como fizeram Jeremias. Engula esse livro. Esse livro é a tua vida. Essa é uma exortação que Josué está recebendo lá e nós estamos recebendo aqui. Então, exercita-te pessoalmente na piedade. O verso 8 diz assim, 1 Timóteo 4, 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. O exercício físico, porque Timóteo era grego, né? Então, na Grécia, eles gostavam muito de esportes, né? Por isso tem as Olimpíadas aí, que é um lembrete do que eles eram, né? Eram atletas, todos eles gostavam disso. E Timóteo também gostava, claro. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para ele, olha, isso é bom, mas há algo melhor, piedade. Piedade. Na nossa vida, aquilo que nós muito gostamos, é bom em si mesmo, porque é criação do Senhor, e se é feito para a glória do Senhor, na sua consciência, então é bom, mas existe algo melhor, né? É a piedade, é o apego ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, tudo o que fazeis, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor. Porque é a piedade que está envolvida aqui. A prioridade é o Senhor, então tudo que você faz, claro, será para o Senhor. Voltando para Josué, capítulo 1. Nós não vamos adentrar, pelo menos por enquanto, do verso 10 até o verso 18, tá? Mas é a resposta que o Senhor Deus, aliás, a resposta que Josué dá na vida dele. Ele chama, no verso 10 diz, os príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, verso 10, verso 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Acabou o temor aqui. Percebem? Ele está enlutado lá no primeiro. Aqui no verso 10, ele já chama
os príncipes, ele chama os líderes e diz, olha, se disponham aí de comida, se preparem, porque a gente vai para lá. E nós vemos, ao longo do relato de Números, de Deuteronômio, que o Senhor Deus ele vai para matar tudo que estiver à frente, que não for do povo dele, ele acaba. Ele dá ordens ao povo. Vá lá e mate homens, mulheres, crianças, animais. Por que o Senhor Deus faz isso? Hoje, no nosso mundo, tudo é direitos humanos, mas aqui é o Senhor Deus, Ele é o juiz. Ele diz quem tem que morrer e quem tem que viver. Ele é o juiz. Aqui não tem negócio de direitos humanos, não. É juízo para o povo que não quer saber dele, povo que não é da aliança. Peço que os irmãos abram no livro de Levítico. Levítico, capítulo 18. Levítico 18, verso 29. Levítico 18, 29. Diz assim: todo que fizer alguma dessas abominações, que abominações? A gente vai já ver. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele dá a ordem e diz o porquê. É Ele que manda. Eu sou o Senhor. Aí você pergunta, mas o que esse povo ao redor de Israel, que eles estão indo para acabar com eles, o que esse povo fez? O capítulo 18 todinho mostra isso. Os nossos irmãos colocaram um título aí, acima do capítulo 18 de algumas Bíblias. O que está escrito aí? Casamentos ilícitos. Olha o verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Verso 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não a descobrirás. Verso 19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante sua menstruação, porque isso era uma prática pagã, era uma prática idólatra, era uma prática que era associada a demônios ao redor de Israel. Por isso ele manda isso aqui. Isso que ele proíbe. Israel não pode fazer o mesmo que faz. Parece conosco. Nós somos exortados a sermos santos, não nos parecermos com os ímpios. É isso que ele está exortando aqui. Verso 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Proibição do adultério. Verso 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Está aí. Está aí o motivo. Esse é o motivo. Chegou a um ponto tal a iniquidade dos povos ao redor que não dava mais. O Senhor Deus veio para julgar. E usou quem? Usou o povo da aliança. Vai lá e acaba com tudo. Tudo. É impressionante a linguagem que a Bíblia usa. Acaba com tudo. Homens, mulheres, crianças, não deixa nada. Juízo. A exortação para nós, irmãos, é a mesma. Se nós somos o povo da aliança, então nós devemos nos apegar a esse livro, praticá-lo. Não para sermos salvos, é o contrário. Se nós formos alcançados, então pratiquemos. É a mesma história aqui. O povo da aliança, ele não é exortado a praticar e depois ele sair do Egito. Não, é o contrário. Primeiro ele é tirado do Egito com mão poderosa e depois ele é exortado a praticar. Se vocês foram salvos, então pratiquem. A exortação é a mesma para nós.
a forma, o modo de gratidão, a gratidão que nós vamos demonstrar ao Senhor na nossa vida é a prática desse livro. Mas para praticá-lo, você vai deixá-lo ele fechado? Só vai pegar de domingo a domingo? Não. Ele tem que fazer parte da nossa vida, ele tem que estar no nosso sangue, na nossa veia. É assim que nós vamos ser santos. É assim que nós vamos chamar outros que estão fora da aliança, para dentro da aliança. Falar. Você diz assim, não, mas como Moisés, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Irmão, fale. Diga alguma coisa, peça sabedoria ao Senhor. Chame para a igreja. Alguma coisa tem que ser feita. Se você não pode falar de um jeito, pregar de um jeito, pregue de outro. Invente. Crie. Desde que não viole a palavra do Senhor. Peça sabedoria ao Senhor. É necessário. Esse livro é a nossa vida. Voltando para Josué, capítulo 1. Verso 14. Aliás, verso 13. Josué 1,13 diz assim: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Ele concede descanso. O livro de Josué ele fala muito dessa palavra, descanso, 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 descanso. Por quê? Porque a promessa era o povo sair do Egito e ter o descanso. Descanso de quê? De guerras, de inimigos perturbando, mas ao longo do livro de Josué, segundo a vontade do Senhor, quando nós o estudarmos mais a fundo, mais adiante, em outra ocasião, nós vamos ver que o povo não consegue ter paz. Eles não conseguem todo o território para Israel. E por quê? Será que a palavra do Senhor Deus falhou? Será que o povo falhou? O povo certamente falha, mas a palavra do Senhor não falha. É porque tem uma visão aqui, uma visão escatológica, uma visão do futuro. O povo de Israel, o povo da aliança, não consegue todo o território porque o descanso não é ali. Ele não acaba ali. Existe um descanso melhor e maior. Então, nós vamos ver duas passagens que nos exortam a isso. Peço que os irmãos abram. Mateus, capítulo 11. Mateus 11, 28. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Quem é que está falando aqui? É o Mestre. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem é o nosso descanso? É Ele, irmãos. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso dessa perturbação do pecado que tenazmente nos assedia. É o descanso dessa perturbação dos pecadores que nos perseguem. É o descanso desse mundo ímpio de trevas que nos assolam dia após dia. Ele é o nosso descanso, mas não é o descanso para agora. A gente tem um pouquinho, já tem um início, a gente já experimenta um pouquinho. Aqueles que entregaram a vida a Cristo já experimentam um pouquinho, mas experimentarão a plenitude desse descanso quando Ele voltar. Ele, o Senhor Jesus, é o nosso descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso a você. Você que não crê no Senhor, nossos filhos que se batizaram na infância, foram submetidos ao batismo, vocês, se quiserem continuar sendo abençoados, crianças e jovens que estão aqui, se quiserem continuar debaixo dessa aliança, debaixo da proteção do Senhor, e não serem destruídos eternamente, vocês precisam publicar a fé de vocês. É necessário. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado. Estará fora do reino. Você que ouve exortações domingo após domingo, cuide para que você publique sua fé.
Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 30. E aqueles que já publicaram sua fé, meu irmão, minha irmã, continue firme no Senhor. Firme, e vocês vão continuar firmes, lendo a Escritura, se aprofundando nela, compreendendo-a e praticando-a. Assim vocês serão vistos como sábios. É assim que diz Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. E, chegando ao fim, nós vamos ler a segunda passagem que eu disse que nós leríamos. Peço que os irmãos abram em Efésios, capítulo 6. Lembrem-se, o contexto é de guerra, não de guerra física, mas guerra espiritual. Efésios, capítulo 6, verso 10. Efésios 6, 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente pergunta assim, mas como eu posso ser fortalecido, apóstolo Paulo? Verso 11 responde: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí vem outra pergunta, como eu posso me revestir, apóstolo Paulo? Verso 12 responde: por quê? O motivo, né? Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observem. A luta de Josué com o povo da aliança, os nossos irmãos do Antigo Testamento, não é contra o sangue e a carne. Aliás, é contra o sangue e a carne. Não é forças espirituais primeiramente, é contra o sangue e a carne. Mas é forças espirituais também. A nossa não é luta física, mas é luta espiritual, é guerra espiritual, guerra santa espiritual, como disse um certo irmão. Verso 13. Portanto, aí ele vai dizer como se revestir da armadura de Deus. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tem mais, ele ainda coloca mais uma coisinha, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo colocou aqui para nós que estamos numa guerra e precisamos nos paramentar para essa guerra. Você não vai de calção e chinelo para a guerra. Josué não ia. Ele é exortado a se apegar à Escritura, mas ele não vai de qualquer jeito. Ele tinha escudo, ele tinha espada, ele tinha o capacete, o elmo, a couraça, as sandálias. Ele é todo preparado. Nós devemos nos preparar. Como? Como? As nossas armas são armas espirituais. Está aqui. O verso 14 diz que a gente tem que cingir com a verdade, colocar um cinturão da verdade. A verdade de que nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar pecadores. Ele não veio para salvar gente boa. Não. Observa a tua vida anterior. Você era gente boa? Não, não era. Não era. Nenhum crente na Bíblia mostra que era gente boa. Não, só gente ruinzinha. Essa é a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça, o verso 14, final do verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça. Que justiça? Não a minha justiça, não a tua justiça, a justiça de Cristo. Se apropriar dessa justiça, dessa verdade de que Ele morreu, de que eu tenho fé nele. Quando eu falo de mim, eu estou falando de vocês também, irmãos queridos. Eu tenho fé nele, então é uma troca. A minha justiça, que era
na verdade, uma injustiça, foi para ele, ele pagou essa injustiça na cruz do Calvário, e a justiça perfeita dele veio para mim. Então, quando o Senhor Deus olha para nós, ele vê uma pessoa como se nunca tivesse pecado. Isso é maravilhoso. Observe, todos os teus pecados até agora foram pagos. E todos os pecados que você e eu fomos praticar, porque estamos no Senhor, foram pagos. Isso é uma maravilha. É por isso que é evangelho. Evangelho significa o quê? Boa notícia. Que boa notícia? A boa notícia é que eu era perverso, eu era mau, eu ia para o inferno. E vocês também. Nós iríamos nos encontrar lá, se o Senhor não tivesse vindo. Mas Ele veio e tomou os nossos pecados e morreu e pagou tudo, tudo. E nós não vamos nos encontrar no inferno, portanto. Nós nos encontraremos no reino dos céus. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, preciso me apropriar desse evangelho, dessa mensagem de que eu era perverso, mas porque em Cristo eu fui salvo e agora eu estou, eu e vocês, caminhando para a glória eterna. Cada dia que nós avançamos, se estamos em Cristo, é um dia mais próximo da glória, um dia mais próximo do retorno dele. Mas para aqueles que estão fora, cada dia que você avança é um dia que você está avançando para a perdição eterna. Creia no Senhor, converte-se a Ele, entregue-se a Ele, arrependa-se dos seus pecados, porque se você não fizer isso, a sua alma corre perigo eterno. Isso é o que nos ensina a Bíblia. Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Coisas que você não vê. Coisas que vão acontecer, mas você não tem ideia, mas existem evidências. Os sinais estão aí. Quem lê a Escritura, quem entregou-se ao Senhor Jesus Cristo, quem se rendeu a Ele, percebe os sinais. O mundo apodrecendo como se fosse madeira podre, como se fosse na época de Noé. Noé, o Senhor Deus, olhava para a humanidade e via o mundo corrompido. No original, lá no hebraico, os que conhecem hebraico, os irmãos que conhecem hebraico, a tradução, se fosse literal, era mundo apodrecido. Parece com o nosso. Igualzinho, não tem que tirar, nem pôr. Por isso precisamos ter fé. E o verso 17 diz, tomai também o capacete da salvação, essa certeza, se você tem fé, você tem essa certeza que o Senhor morreu por você, morreu por mim. Estamos salvos nele, mas precisamos ainda continuar nesse mundo, lutando e batalhando. E a segunda parte do verso 17 diz, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele não, a última, vocês percebem, irmãos, que a última exortação dele é que nós tenhamos a palavra do Espírito, que é a palavra. E por que que só ela é um instrumento de ataque? Todos os outros são instrumentos de defesa. É o escudo, é o capacete, é a couraça, é o cinto, né? Mas aqui só tem uma arma de ataque, é a palavra do Senhor. Aí vem a pergunta para nós, por que que só tem essa arma de ataque? Por que que só tem essa arma de ataque? Nosso irmão Michael Horton, reverendo Michael Horton, diz o seguinte, porque o Espírito traz morte ao pecado, a palavra traz morte ao pecado. Ele vai mortificando, ele vai suprimindo, ele vai segurando, ele vai mortificando. O Espírito, a palavra, traz morte ao pecado e nos levanta para uma nova vida. Então, você quer um instrumento de ataque, você quer uma espada, se apegue à palavra. Não parece com a exortação que Josué recebe? Leia este livro, se apegue a ele, serás bem sucedido, tu serás próximo, te apega a essa palavra, está aqui, é a arma de ataque, a nossa arma de ataque, mas para usar bem essa arma de ataque, usar bem essa espada, eu preciso usá-la, e para usá-la eu preciso estudá-la, não é só ler, irmãos, eu exorto isso, não é só ler, eu sei que é bom,
Eu sei que se aprende muito, mas a gente precisa se aprofundar. Leia a Escritura, leia, engula esse livro. Então você terá uma arma de ataque, tanto para matar, mortificar os teus pecados, quanto para atacar os inimigos, que são inimigos do Senhor, e mortificar os pecados deles. Ou seja, em outras palavras, trazê-los para Cristo. É a única arma de ataque. Nós temos que entender isso. Portanto, irmãos, voltando aqui para o livro de Josué, capítulo 1. Finalizando, Josué está numa situação de luto, está numa situação de sofrimento, mas o Senhor Deus vai até ele e diz, eu serei contigo, eu estou contigo. Não está sozinho, não. Mas tem uma coisa que você tem que fazer. E peço aos irmãos que nós leiamos novamente esse verso 8, Josué 1:8, todos juntos. Todos juntos. Josué 1:8. Todos juntos, irmãos, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que o Senhor Deus nos conceda a graça de termos esse nosso livro na veia, no nosso sangue. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome que é bendito eternamente. Muito obrigado pela tua exortação. Muito obrigado porque a palavra registrada chegou até nós e tu tens nos dado entendimento, compreensão dela em nossas vidas. Nós queremos te suplicar perdão quando nós temos essa preguiça espiritual, essa preguiça de não lermos a tua palavra. Tira de nós isso, Senhor, mas dá-nos intrepidez, ousadia para estudá-la, compreendê-la, aplicá-la, para que o teu nome seja glorificado em nós. Converte os nossos filhos, os nossos jovens, que eles amem a tua palavra, que eles se apeguem ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus seja tudo para eles. Ó Senhor, tem misericórdia dos nossos jovens e dos nossos filhos. Dá-nos a alegria de vê-los convertidos ao Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança deste lugar, desta igreja. Abençoa a IPB Mindu. Tem misericórdia de nós. Somos pequenos e frágeis, somos débeis, mas tu és poderoso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Abençoa os irmãos que não puderem estar aqui. Restaura-os segundo a tua graça e que nós, novamente, possamos adorar o teu nome que é bendito eternamente juntos. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós. E é no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.